A guarida de pedra. Crenças populares. Fagundes Varela. Eu tinha chegado a Santos no vapor Josefina. Essa pobre Josefina já cansada de sua mísera existência e alquebrada pelos fardos imensos de que contínuo suportava. Disse adeus à luz do sol e foi dormir nos palácios de coral junto às ossadas do Leviatã e do Mastodonte, arrebatando consigo grande número de exemplares das primeiras obras de um jovem poeta muito meu conhecido. Estávamos no mês de novembro. O calor era insuportável. Os mosquitos nos perseguiam atrozmente, a mim e a mais 2 companheiros, que me olvidei de mencionar como se fôssemos outros tantos faraós. E o resto desse enjoo, tão amaldiçoado por Dom Juan, nos torturava o estômago horrivelmente. Tínhamos nos hospedado no Hotel D, onde passamos um dia inteiro a apreciar o novo batel, que representava um inglês discutindo com 2 franceses e 3 alemães. As monótonas tacadas de um bilhar, sempre ocupado, e o aroma gastronômico dos camarões e lagostas, que não estavam muito em harmonia nesses momentos com o despótico estado de nossos buchos doentes. À tarde, meus 2 amigos vestiram-se cuidadosamente e, acendendo os indispensáveis charutos, cada um tomou para o seu lado. Eu, porém, que me achava horrivelmente esplinético, peguei um volume de J. Sand, As Cartas de um Viajante. Julgo eu. E, dirigindo-me para a praia, aluguei uma canoa e ordenei que me conduzissem a Bertioga, onde tinha um pescador meu conhecido, homem de 80 anos, agradável ao último ponto e excelente narrador de legendas. Era já bastante tarde quando cheguei. Saltei a praia e dirigi-me à casa do meu velho amigo. Bati. O octogenário recebeu-me com vivas demonstrações de alegria e, puxando um escabelo, fez-me sentar. O calor era intenso. Mas, entretanto, um grande fogo de ramo seco ardia no meio da cabana e alumiava com seus clarões vermelhos e trêmulos as denegridas paredes de onde pendiam arpões de ferro, redes finas de malhas e mais outros arranjos que só se empregavam nas pescarias. Como estava inundado de suor, lancei-me a sobrecasaca e chapéu de alado e desapertei a gravata. E depois de haver conversado algum tempo com o pescador sobre coisas gerais, pedi-lhe que me contasse alguma história desses lugares. Por alguns minutos, concentrou-se o ancião, como se fosse para folhear o livro das recordações de sua longa existência. Depois, disse-me: "Vou vos contar uma triste história sucedida bem perto de nós, na fortaleza da Bertioga. Eu era muito pequenino quando ouvi o barulho que produziu este acontecimento. Ouve-me." E, unindo os tições da fogueira, deu começo à narração. Eis pouco mais ou menos o que me contou ele. Havia, há muitos anos, no fim da muralha principal que protege a fortificação de São João da Bertioga, uma guarita feita de uma só pedra, onde nas noites de chuva e tempestade se abrigavam os soldados que faziam sentinela. Tinha essa guarita 2 janelinhas gradeadas de ferro em forma de cruz, que davam ambas para o mar. E no chão, bem no fundo, uma espécie de respiradouro ou buraco que servia para deixar sair as águas que porventura a invadissem. Por baixo, levantavam-se grandes escarpados de rochedo, onde as vagas se arrojavam, saltando continuados borrifos de fervescente escuma e desprendendo lamentosos rugidos. No tempo em que o tenente R. era comandante da fortaleza, os habitantes das imediações
falavam de visões de espectros medonhos, que justamente quando o bronze e o relógio acabava de soar a última pancada da meia-noite, apareciam junto à guarida de pedra, horrorizando e assombrando tudo. Os soldados tinham se tornado escravos de um terror sem limite. Pediam de contínuo ao comandante que tivesse compaixão deles, que os poupasse as cenas diabólicas que soliam acontecer todas as noites, que mandasse, enfim, benzer por um padre aquela guarida maldita. Porém, ele sorria-se desdenhosamente, chamava-os de medrosos e covardes e os obrigava a tomar seu posto. Uma noite, distribuindo as sentinelas, mandou para a guarita de pedra o soldado André. O pobre homem lançou-se aos seus pés e pediu ao seu superior, em nome de quantos santos existissem, que o dispensasse por aquela vez. Porém, severo e inflexível, o comandante disse-lhes duras palavras, fez-lhe ríspidas ameaças, e o mísero soldado não teve remédio senão resignar-se e ir para o posto tremendo, aonde lhe era dado velar até que o outro fosse o substituir. Quando tinha decorrido o tempo marcado para a vigia de André, e seu camarada vinha tomar-lhe o lugar, encontrou este de bruços, lívido e sem sentidos, a espingarda e o capote lançados a um lado. Recolheram-no à enfermaria e no outro dia principiou a contar aos companheiros a visão que tivera durante a noite. O comandante entrara nesse momento. Então, André, como vais? Perguntou ele. Melhor um pouco, meu comandante, respondeu o soldado. O susto quase me matou. Que história de susto estás a dizer? Meu comandante, eu vi. Então, o que foi que viste? Conta-me isso, deve ser divertido, disse R com voz motejadora. O soldado olhou algum tempo fixamente para o comandante e calou-se. Porém, tu não dizes o que viste? Perguntou este. Se eu contar, não o acreditareis. Pensareis que é uma mentira, ou que foi o medo que me enganou. Entretanto, ali está Guilherme, que também viu. É verdade, disse um soldado corpulento, adiantando-se. Foi no último sábado, quando eu estava de sentinela. Por sinal que quando Francisco veio me substituir, eu estava trêmulo e branco, como um defunto. É verdade, atestou Francisco, saindo também de seu canto. Enfim, a guarda toda tinha por experiência própria conhecimento da aparição das almas do outro mundo na fortaleza, exceto o velho Gustavo e o pequeno Joaquim, que só o sabiam por ouvir falar. Bem, disse o comandante, silêncio. Agora tu, André, conta-me minuciosamente o que viste. O soldado levantou-se um pouco, sobre o cotovelo, passou a mão pela testa e falou desta maneira. Eu estava encostado à guarita com a minha espingarda ao lado e assobiava para distrair do medo que já tinha se apoderado de mim. Sem uma estrela acordada, o céu era negro como uma furna. O vento corria desesperado e o mar empolado batia com tal fúria sobre as pedras que até fazia a espuma entrar pelas janelinhas da guarida. De repente, principiou o relógio a tocar. Contei até 11 pancadas.
Quando chegou às 12, ouvi uma gargalhada tão estridente, tão medonha, que os cabelos se me arrepiaram na cabeça e a espingarda caiu de minhas mãos trêmulas. E a gargalhada tinha soado perto, bem perto, a 4 passos de mim. Nossa Senhora, agora mesmo parece-me que ainda a tenho nos ouvidos. André interrompeu-se. Os camaradas benzeram-se e o comandante disse com interesse: "Continua, meu rapaz, continua." O soldado prosseguiu nesses termos: "Ainda bem, a gargalhada não tinha acabado de soar, que eu escutei o som lúgubre e funerário de uma sineta. Era toque lento e compassado, como que anuncia um enterro. O suor corria-me em bagas pela testa, meus dentes rangiam com força e minhas pernas tremiam como varas verdes. Voltei meu rosto para o lado. Oh, meu Deus! Era horrível o que eu vi. "Então cala-te!" gritou o comandante, já um pouco impressionado. "Eu vi", contou André lentamente. "Eu vi uma figura medonha e sombria. Era um frade. O capuz cobria-lhe a cabeça. E lá dentro, a luz amarelenta de um círio que trazia na mão. Divisei um rosto lívido e esverdeado, como de um cadáver. E 2 olhos que ardentes e inflamados me fazia correr calafrios na veia. Atrás dele vinham 4 vultos, todos mais alvos que a neve, e seguravam com uma mão um chicote fumarento, enquanto a outra sustinha um caixão mortuário. Eles caminhavam lentos e parecia gastar 1 hora para mover um pé. E cantavam com voz tumular e cavernosa a encomendação dos defuntos. Um vento gelado e furioso corria por todos os lados. As aves da morte piavam desoladamente. As ondas exalavam soluços frenéticos, batendo-se uma contra as outras. Entretanto, a diabólica procissão caminhava sempre. O frade, que lá na frente já estava perto, e estendia seu braço de esqueleto para me agarrar. "Valha-me Nossa Senhora!" gritei eu. Então tudo sumiu-se. Frades, espectros, caixões mortuários. E eu caí sem sentidos no chão. Os soldados estavam pasmos e horrorizados. E o comandante pensava. Entretanto, eu não sonhava. "Nem estou mentindo", disse André. "Vi com estes 2 olhos que a terra há de comer e..." "Qual viste? Qual viste? Não existe coisa alguma!" gritou uma voz lá fora. E da porta, um soldado corpulento e trigueiro entrou arrebatadoramente. "Perdão, meu senhor, meu comandante, perdão", disse ele, surpreendido, deparando com seu superior. "Vem cá", disse este. "Então tu não crês no que contou teu companheiro?" "Eu não, senhor", respondeu o soldado. "Essas coisas só aparecem aos medrosos e covardes, e eu nada tenho disso." "Então, eu sou medroso? Sou covarde, Jorge?" disse André, olhando fixamente
para o rosto bronzeado de seu camarada. Tu és mais poltrão do que uma galinha. Pois olha, retorquiu André, se estivesse no meu lugar, talvez te custasse muito mais caro. Gargalhou Jorge. Para te mostrar que tudo isso não passa de asneiras. E voltou-se para o comandante. Eu peço licença, meu comandante, para ficar hoje de sentinela na guarita de pedra. Os soldados olharam todos espantados para Jorge. Julgavam impossível, depois da narração de André, alguém se lembrasse mais disso. Sabiam, é verdade, que o soldado era valente, destemido, que seu corpo estava coberto de cicatrizes, que nunca recuara ante o número do inimigo, seja qual fosse. Porém, achavam temeridade, loucura, o tentar ele combater com espíritos. A licença foi concedida. Quando chegou a hora, Jorge escovou a espingarda, carregou 2 pistolas e foi se postar cantarolando na guarita. Seus companheiros viram-no preparar-se, espantados de tanto sangue frio. E foi com uma espécie de terror que o viram descuidadosamente meter-se no seu abrigo de pedra, à espera dos tremendos inimigos. Depois, retiraram-se todos e puseram-se a conversar junto ao fogo, com um ouvido em alerta. A noite era negra e tempestuosa. Os ventos rugiam pela floresta, lúgubres e desenfreados, como os sombrios demônios de Ramayã. As ondas referventes de Ardentias agitavam-se com espantosos rugidos, como se defendessem o misterioso tesouro de Nublegem. O trovão retumbava pelo espaçoso como um ronco de uma população de titãs adormecidos. Quando o relógio principiou a soar lenta e lugubremente as badaladas da meia-noite, Jorge aprontou as suas armas e pôs-se a esperar o que viesse. Quando, porém, a 12ª pancada acabou de soar, o soldado sentiu uma ventania tremenda, devastadora, como um simoom asiático que parecia derrubar tudo em sua passagem. E o dobre, longínquo das sinetas dos mortos, acompanhada de uma salmodia, chegou aos seus ouvidos. O valente soldado estremeceu um pouco, mas, reavendo depois de todo o sangue frio, riu-se consigo mesmo e murmurou: é o vento, é a tempestade que ruge. Entretanto, o toque aproximava-se cada vez mais e o coro, medonhamente solene, ressurgia abafando o bramido das vagas. Dir-se-ia que tenho medo? Falou Jorge. Porém não, é preciso ver. E deu um passo para fora da guarida. Lá vinha o medonho frade na frente, com sua face esverdeada e sinistra, seu olhar de Satã debaixo do capuz, atrás dele, a luz macilenta dos círios. Seguia-se o caixão contusido pelos 4 espectros alvos como a neve. Jorge sentiu os cabelos se arrepiarem e o frio do terror correr-lhe pelo corpo. Porque a estranha procissão aproximava-se mais e mais e vinha
em sua direção. Avançou mais um passo e gritou com a voz alterada, preparando a espingarda: "Pare aí! Se não faço fogo!" Os fantasmas, porém, caminhavam sempre e já estavam a poucos passos. Então, Jorge levou a espingarda ao rosto e fez fogo. Nesse momento, um vento glacial empestado passou-lhe pela fronte e tomou-lhe a respiração. O soldado caiu como se sentisse o peito despedaçar-se debaixo das garras de bronze. Os companheiros ouviram o tiro e benzeram-se, mas possuídos pelo terror, não ousaram ver o que era. No outro dia, a guarita estava deserta. Pelas janelinhas, viam-se fragmentos de roupa ensanguentada e pedaços de carne humana, agarrados à grade de ferro. À entrada no chão, estava um capote militar ensopado de sangue escuro e coalhado pelos frios da noite. Uma espingarda a poucos passos com o cano quebrado e torcido, como se fosse de cera. Não foi possível achar os restos do mísero soldado. Uma mão terrível e misteriosa cobria de sombra todo este drama de horrores e de sangue. Algum tempo depois, benzeram a guarida. Novos soldados vieram à fortaleza e de Jorge e seu fim trágico só ficou a tradição. Aqui, o ancião acabou a sua narração e calou-se. Eu pus-me a meditar. No outro dia, pela madrugada, despedi-me do pescador. A aurora era bela e suave. Um bando de alvos pássaros rastejava o mar, quedo com asas levianas. Uma brisa matinal carregada de eflúvios marinhos batia-me pelo rosto. Entrei na canoa e parti. Chegando, contei aos meus amigos esta triste legenda do soldado. E entre uma xícara de café e a prosa, escrevia como aí está. Luiz Nicolau Fagundes Varela, mais conhecido como Fagundes Varela, nasceu no dia 17 de agosto de 1841 em São João Marcos, atualmente município de Rio Claro, no Rio de Janeiro, já tendo residido em Angra dos Reis. Fagundes Varela foi um dos maiores expoentes da segunda e da terceira geração de poetas românticos brasileiros de seu tempo, influenciando até hoje escritores. Seus trabalhos também apresentam temas sobre a natureza, a angústia, a solidão, a melancolia e o desengano, além de temas patrióticos, políticos e sociais, como o abolicionismo. Publicado em 1861 no Correio Paulistano, o conto A Guarita de Pedra remonta o litoral de São Paulo, mais precisamente Bertioga, e traz a narrativa da crença popular e do sobrenatural nesta obra literária desse célebre escritor. Varela é o patrono da cadeira número 11 da Academia Brasileira de Letras, ABL.